Conto um Conto apresenta de Kaique Castelo, Begotan. Narração Marcelo Fávaro. A inércia em mim jaz perpétua, horrível, muito além do que qualquer concepção ou leis naturais que regem o mal. Junto a isso, pânico. Mas não só. É algo que transcende a dor e a angústia. Nesses momentos, creio que a mente humana não suporta a carga espiritual e acaba se afundando num mórbido abismo, cuja nomenclatura afamada denomina-se insanidade. Você que me lê, creio que ainda está entre os vivos, não? Já eu devo estar trilhando o caminho da escuridão. Devo dizer que não sou insano pelo que eu vou contar a seguir, não por este motivo. Mesmo tendo contato com a metafísica e a sombria filosofia dos decadentes. Se assim o fosse, encontrariam-se sobre a Terra, após cometer um dano irreparável à minha própria existência, abolindo minha mente de fomentar tanto sofrimento. No entanto, o desconhecido causa fascínio, não? A angústia inelutável. Labutei na busca infrutífera dos fenômenos que permeiam o pensamento lógico. O insípido se fez, e agora nada me resta. E para o meu próprio bem, não busquei mais conhecimentos. Agora escrevo-lhes este relato sombrio. Quero que prestem atenção. Estava com o Philip Holt e o professor Warren, este último um verdadeiro cientista. Geólogo, mineralogista, tinha em sua maleta martelo, buril de aço, agulha imantada, maçarico e um frasquinho de ácido nítrico. Um grande profissional, sem dúvida. Um gênio excêntrico. A julgar pela mente doentia e pelos estudos sobre o centro da Terra. Por vezes me aterrorizava com o avanço dos seus estudos de física e metafísica. As pesquisas terrivelmente cautelosas caminhavam para algo sombrio. Para Warren, ter estudado ciência ou filosofia fora um erro. Tais coisas devem ser direcionadas ao ar frio e impessoal de um investigador. Dispondo as duas alternativas concomitantemente trágicas para um homem que carrega consigo uma pilha de nervos, dotado de sentimentos e ação, agora estava sempre se referindo ao seu plano pedante, numa voz alta e antinatural. Lançava-nos em uma audaciosa exploração de cantos esquecidos da Mongólia, sem o auxílio de um guia, para confrontar a implacável natureza dos vulcões adormecidos. O professor pouco descrevia com clareza o que procurava. De certo, era um conteúdo desperto, que respirava tênue através das macabras leituras de sua juventude. Procurávamos, eu e Philip, auxiliá-lo nas enigmáticas labutas na natureza ancestral da Terra. Era um nômade notório. Pressentia que não iria ficar por muito tempo sobre a Terra. Talvez pela estranha conexão dos fatos, pela degeneração mental que já sofria, ou pelo terror supremo que a região de milhares de cavernas, vulcões e oceanos de lava inerte e basalto abrigava. Afinal, entre as latitudes e longitudes desconhecidas, éramos os primeiros a pisar naquele lugar, pelo menos em milhares de anos, e agora sei que ele procurava algo que não deveria ter visto. Dentro desses prováveis 550 quilômetros de extensão, tudo parecia ter a sugestão de um período pré-cambriano. Esponjas, moluscos, insetos, musgos, plantas, micro-organismos e algas. Tudo completamente fossilizado. Resinas, quelenitas, titanato de zircônio, cristalizações robroédricas, antrastos, grafitas, betumes e todos os tipos de minerais em lugares diferentes.
Inflamáveis, metálicos, litóides, camadas sucessivas de detritos carbonizados. Apesar de meus receios, observava com interesse a mineralogia exibida naquele vasto gabinete da história natural, ao mesmo tempo em que minha mente construía com mais apuro a história geológica da região elevada. O certo é que, no inominável passado da Terra, aquele lugar montanhoso e fantástico emergiu das ondas, e talvez continue a crescer por um movimento até insensível, se for como tal. É possível atribuir sua origem à ação de fogos subterrâneos, e essa hipótese me levou a examinar com atenção a natureza do solo, e logo percebi e imaginei a sucessão de fenômenos que presidiram a sua formação. Há 3,1 bilhões de anos. Talvez tudo fosse composto de tufos vulcânicos, aquele aglomerado de rochas de textura porosa. Antes do surgimento dos vulcões, um maciço se ergueu lentamente acima das ondas pelo impulso das forças centrais. O fogo interior ainda não irrompera. Mais tarde, escavou-se uma passagem pela qual se espalhou gradualmente toda a massa traquítica. O fenômeno aconteceu sem movimentos abruptos. A saída era extremamente ampla, e as matérias fundidas, repelidas das entranhas do globo alienígena, estenderam-se suavemente em vastos lençóis e massas singulares e onduladas. E nessa época, apareceram os feldpatos, os cianitos e os pórfiros, e claro, milênios depois, as primeiras formas de vida relativamente complexas. Graças a essa sucessão de possíveis fatores, a espessura da região aumentara consideravelmente, assim como sua força de resistência. Devo acrescentar que o céu coberto de cinzas produzia um efeito quase indescritível na paisagem. Isso deveria ser. Era apenas uma paisagem montanhosa. Predominava-se os tons preto, branco e cinza, de forma lúgubre. Os gatilhos amargos da melancolia se infiltravam. Um silêncio intocável jazia. Não havia pássaros no céu negro que simulava o anoitecer. Nada de pessoas ou animais vivos. Não havia som algum. Apenas o terror silencioso que emergia da absoluta imensidão. A alguns quilômetros do ponto inicial da caminhada, havia no solo e no ar uma qualidade sinistra que inflava a atenção do âmago. Talvez tudo estava pútrido, carcaças de coisas pouco descritíveis de decomposição, irrompendo do vulcanismo aberrante da planície infinda. Apenas a indizível hediondez da imensidão estéril a habitava. Penetrávamos o espírito da região morta, e a calmaria e homogeneidade da paisagem provocavam um inelutável medo nauseante, que logo ficaria pior. Quase sem hesitação por parte de Warren, adentramos numa passagem que me parecia quase etérea e sobrenatural. Uma profunda passagem subterrânea, cuja escuridão era tão densa que nem mesmo a tênue luz dos archotes bastariam para nos conduzir a um caminho lógico. Nos paredões estendiam-se os primeiros dias do mundo. Apenas nossos passos cuidadosos ecoavam. Warren falava muito pouco, e quando falava, apenas sussurrava palpites e temores sobre a caminhada. Também disparei em baixo tom um cortejo de protestos, dirigindo-me a palavra ao professor Warren, que por sua vez estava inexpressivo e mudo, quase como se estivesse inerte numa nuvem nebulosa de pensamentos, como se possuído ou atraído por algo que precisasse descobrir. Enquanto mergulhávamos cada vez mais naquela profundeza abissal, nada era avistado. Um breu quase palpável no silêncio entorpecente. E foi nesse momento que eu tomei a mais catastrófica decisão. Tomar a frente enquanto o professor investigava as paredes e outros túneis e corredores que se espraiavam nos recessos tenebrosos do interior do globo. Eu fui relutante até certo ponto, mas a insinuação sinistra que se assomava
tornava-se tão tangível quanto a minha morte. Não havia o que refletir. Estava perdido e prostrado nos confins do interior da terra, arrematado pela solidão e coroado pela bênção do esquecimento. Mal sabia que não era mais o pungente considerável dos problemas. A fome sim, era um transtorno, um empecilho notável, tanto quanto a desidratação. Tais questões incômodas eram as mesmas que despontavam com a assombrosa ideia de ser lançado a uma eternidade envolvido na escuridão total das entranhas do mundo. Algumas horas passaram enquanto eu errava pelos subtérreos numa débil tentativa de encontrar o caminho outrora trilhado. E então o archote se apagou de forma abrupta. Após alguns segundos de agonia, estava completamente envolvido pela densa escuridão. Um objeto algum à minha frente poderia ser captado para servir de referência na tensa caminhada. Recordo-me de gritar o nome dos outros dois, em um desespero agônico por não enxergar nada e não ouvir nada além dos meus pensamentos confusos e meus próprios passos. De nada serviram meus esforços. Depois de horas de caminhada silente, tensa e confusa, a fome começava a retorcer meu estômago. A sede esfolava meus lábios. Tirando algumas paredes úmidas, nada encontrei, o que era mais um fator que colaborava para o meu fim. Eu já tinha chegado ao senso de que a luz jamais poderia me encontrar, que talvez morreria em circunstâncias e fobias, morrendo de fome talvez. Em minha amálgama de conhecimentos, sabia que o homem poderia ficar um tempo prolongado sem qualquer alimento, mas que jamais poderia ficar mais do que 2, 3, 4 dias sem água. Meu corpo e minha alma agora jaziam em situação extrema. Com certeza a morte estava me perseguindo, ou pelo menos me esperando, em algum canto escuro dos recessos tenebrosos da terra. Em vez de encontrar o abençoado caminho para a luz, encontraria eu a morte, em sua forma mais estranha, mais palpável e repulsiva. Entre o ar insalubre do mundo subtérreo, a pacífica calma, o ar puro, em sua temperatura firme e uniforme, a morte estaria ali. Após horas ininterruptas e esquecidas, compreendi que, se tivesse a chance de pelo menos ver novamente a abençoada luz do dia, jamais seria pelo mesmo caminho pelo qual eu cheguei. Mesmo que eu quisesse, nunca poderia distinguir qual dos milhares de túneis fantasmagóricos outrora atravessara. Eu estava perdido. Doutrinado pela filosofia, sabia que o desespero poderia acelerar meu fim iminente. Então não perdi a compostura em momento algum. Nos vários dias que já poderiam ter passado, refleti sobre onde Philip e o professor Warren poderiam estar. Será? Teriam desistido de me procurar e partido para suas vidas sem mim? Essa era uma das hipóteses que mais martelava em meus pensamentos, mas já tinha realmente perdido a esperança de ainda estarem à minha procura. Um trecho muito tenso da caminhada havia se infiltrado gradualmente. Um corredor estreito e chafurdado de águas plácidas, gélidas e estranhamente salgadas. O frio era tanto que mal conseguia caminhar sem estremecer. Aquelas águas gélidas e intermináveis dos recessos da terra fortificavam um medo estranho e repulsivo em meio ao desconhecido. Eu distingui, ainda meio atônito, mais cadáveres como os encontrados na pútrida superfície das montanhas, inomináveis e amorfos. O cheiro odioso invadiu o ambiente, mas não foi o elemento primordial do meu terror. A claustrofobia era muito pior. As águas que passavam do meu pescoço, as paredes à volta que me sufocavam e estreitavam a cada novo passo. E quando dei por mim, já havia encontrado preso entre duas paredes e com água até o pescoço.
Não podia me mexer em hipótese nenhuma. E conforme o tempo passava, o horror da angústia parecia me lançar ao desespero. Num primeiro momento tentei me acalmar, traçava conjecturas para alcançar a liberdade, mas logo me encontrei prostrado. Mal podia movimentar as pernas, e agora a água gélida já cobria metade do meu rosto, debilitando a minha respiração. Foi então que eu tive um lapso comportamental e disparei a gritar, como um louco, aplastrado do terror, e com um extremo esforço consegui me lançar adiante, aonde o espaço era levemente mais amplo e a água um pouco mais rasa. Foi aí que eu concluí que definitivamente não poderia de forma alguma voltar para encontrar a saída. Se o fizesse, jamais poderia frequentar os mesmos caminhos já traçados. Caminhei e nadei com um pouco mais de segurança entorpecida, imaginando que o meu terror chegaria ao fim. No entanto, deparei-me com o fim do corredor. Uma parede cavernosa com uma estreita passagem obscura, completamente disforme, que, em contornos legais, tinha aparência muito pouco natural. Mesmo no seu negror, pude compreender que não era uma passagem comum. Parecia ter sido projetada e designada para conduzir algo ou alguém para um lugar tenebroso e específico. Ouvi o que pareciam ser vozes humanas, abafadas e distantes, percorrendo a passagem como um pedido de socorro, um protesto ou uma indigência. Uma nova pontada de peculiar esperança surgiu. Imaginava que fossem Philip Roth e Dr. Warren. Na minha busca, é claro, com recessos esquecidos. Enquanto ouvia as vozes, fiquei eufórico, tentando distinguir com precisão o nome que eles diziam em voz alta. Fiquei completamente atônito e com o peito cheio de esperanças. Porém, um medo estranho e indizível sobreveio ao perceber que talvez não fosse exatamente a voz do professor, nem a de Philip. Era uma voz desconhecida, era uma voz tenebrosa, e mesmo assim não poderia perder a chance e quase sem hesitar decidi atravessar o túnel da parede. Era largo o suficiente para que eu passasse, e então coloquei metade do meu corpo dentro da estranha passagem, depois coloquei minhas pernas e pés e eu consegui rastejar dentro dela, completamente viscosa e medonha. Conforme eu arrastava meu corpo dentro do buraco tipofóbico, cheio de medo e ansiedade, ele ficava cada vez mais estreito. Em certo ponto, tive de me deitar completamente no buraco, adornando-me com um súbito horror gritante e sufocante. Bem, não era possível enxergar o fim. Apenas a obscuridade claustrofóbica da escuridão reinava. Eu estava apertado, mas tão apertado que não era possível olhar sobre os ombros. Apenas arrastar-me, com o olhar voltado sempre para frente. Notei que a passagem estreita não era linear. Seguia um curso sinuoso e disforme. E eu tive que descer e subir várias vezes, de forma abrupta. E em trechos mais problemáticos, tive de ficar de ponta cabeça ou até de pé, quase sem mover a cabeça em si e com movimentos rígidos e debilitados. Por minutos fiquei preso, estático. Minutos e minutos que se tornaram horas. Depois não sabia mais quanto tempo. Estava sufocado dentro daquela parede. Tentei me acalmar para conseguir respirar melhor e não morrer lá dentro. Na parede sufocante, nas sombras, como um verme obstruído da terra. O buraco que formava um negro corredor sufocante de topofobia me apertava como se ele estivesse vivo. Eu, ofegante, mergulhado em suor frio, completamente desesperado, tentando sobreviver entre as paredes rochosas que envolviam meu corpo, estava sendo soterrado, vivo. Novamente tentei manter a calma e a plena quietude para não me desamparar e desvanecer completamente na escuridão. Porém, fui tomado por uma nova onda de terror e tensão, debatendo-me como um louco alucinado, atravessando a parede devastada,
fui tomado pelo sufoco, consumido pela grosseira força que viera do meu desespero alucinado. E por fim, atravessei completamente a parede e, marcando minha fuga aterradora, quando me encontrei do outro lado, em um espaço consideravelmente mais amplo, novamente ouvi vozes humanas murmurando. Pensei ter ouvido meu nome. E foi então que eu imaginei. Será? Estaria apenas delirando em meu confinamento subtérreo? Mesmo assim, sentia que precisava continuar e chegar até as vozes a qualquer custo. E em determinado momento, perguntei-me que coisas antinaturais uma eterna habitação exerceria em mim. Sendo um ser tanto vigoroso e saudável, alguns dias poderiam ter se passado. E o fato de saber demais me alarmava agora, porque, já com a certeza, estava com o colesterol alto, com diabetes, problemas digestivos e a perceptível exaustão. Mas consegui ficar de pé, e por vezes me arrastava no chão, perdido na completa escuridão agônica e prepotente. Minha pele estava seca e muito irritada. Meu corpo, àquela altura, já havia retido líquido, e minha boca parou de produzir saliva. E o pior veio depois. Meu cérebro. Ele foi se contraindo devido à falta de hidratação e, consequentemente, pelo trabalho dobrado para manter a consciência. Meu sistema nervoso fora afetado, e aos poucos meu organismo deixaria de funcionar. E ainda assim, bebia infrutífera e ferozmente minúsculas poças d'água, e sempre me esforçava para não desvanecer com aquelas conjecturas grotescas sobre as quais alterações em minha estrutura física ocorreriam. Enquanto andava, percebi algo enigmático e terrível à minha volta. Eram estranhas estruturas gelatinosas e amorfas, como se fossem casulos grotescos. Moviam-se de um jeito repulsivo, como se algo ou alguma coisa ali estivesse confinado. Estavam no teto e distribuídas nas paredes de ambas as direções. Via os tais casulos com nitidez, já que brilhavam levemente no escuro. É claro, meu coração disparou imaginando que formas naturais, que formas ancestrais poderiam ter projetado tais casulos? E seriam talvez as mesmas que escavaram na rocha aquele túnel mal feito? Foi aí que eu lembrei das vozes chamando meu nome e comecei a estremecer porque eu notei que os casulos guardavam corpos. E eram corpos humanos. Na verdade, milhares de corpos humanos, não é só isso. Mas um desses casulos, continha 2 corpos, ainda vivos e em contorção. Percebi então com clareza que se tratava de... aqueles 2 eram Philip Holt e o Dr. Warren. E eles ainda estavam vivos, debatendo-se em grande agonia. O professor tentava dizer algo, mas a sua voz entorpecida era ininteligível. Logo entraria em contato com os segredos funestos que Philip Holt buscava no lugar. Provavelmente fomos os únicos homens da face da terra que entraram em contato com tal coisa e ficaram vivos o tempo suficiente para relatar o ocorrido. O clima que outrora fora frio, agora era quente como o inferno. E naquela antiguidade mórbida, meus ouvidos sempre aguçados no mais alto grau, logo captaram uma série de sons bem definidos na escuridão acústica. Pareciam ser a mesma voz que eu tinha ouvido antes, mas num tom mais remoto e abrangente. Parecia ser um choro de dor e sofrimento, uma série de vagidos distantes de almas condenadas. Então ouvi meu nome de novo. E concluí que, de fato, talvez não estivesse sozinho. E que seria muito melhor se estivesse, porque eu também percebi que aqueles gemidos não eram de nenhum mortal. Sons acústicos, sons demoníacos, e com uma singular falta de sincronia, davam a terrível e curiosa sensação de moverem-se de modo extravagante e espectral. O volume logo cresceu rápido,
E então tentei me levantar e acelerar os passos para a direção contrária, numa débil tentativa de fuga. E agora, com os achotes dos meus colegas, vítimas da coisa, atravessei corredores e passagens claustrofóbicas, tropeçando às escuras, e sempre imaginava a dispersão, aquela dispersão das vozes etéreas. A escuridão atrás de mim sempre me respondia com a aproximação da coisa inacreditável. A tensão do meu cérebro tornara-se assustadora. Eu podia sentir cada vez mais perto e intensamente o som acústico dos gemidos, dos vagidos, dos lamentos, dos gritos histéricos de algo que, evidentemente, não era humano. E enquanto mal podia respirar pelo sufocamento das paredes ásperas e apertadas, minha imaginação desvairada conjurava formas hediondas naquela sinistra escuridão que me sufocava. Eu tentava correr enquanto o amaldiçoar e o rosnar fantasmagórico daquelas coisas invisíveis e espectrais crescia atrás de mim. Eu continuei tentando correr, entre os recessos das entranhas da terra, ainda mais confuso, ainda mais perdido e aterrorizado, tomado por novos terrores primitivos, enquanto uma horda demoníaca de criaturas se aproximava de mim. Os clamores inauditos de almas condenadas aproximavam-se cada vez mais, num amálgama de rugidos abomináveis. E foi então que meu coração se encheu de esperança, pois bem longe à minha frente avistei um forte clarão e imaginei que seria a luz do sol iluminando a saída. Cheio de novas esperanças, corri em direção à luz, e minha alegria, porém, tornou-se horror quando a luz começou a se atenuar e minhas pernas congelaram, porque algo habitava as entranhas da terra e era capaz de imitar qualquer língua, algo demoníaco que atraía nômades, algo demoníaco que atraía exploradores para sua toca infernal, para alimentar as crias infernais do ninho, em seu lar obscuro e completamente cavernoso. Lembrei-me do que o professor disse ainda vivo dentro do casulo, uma junção de sílabas que denominavam a razão do meu fim. Begotten. Uma voz se aproximando às minhas costas disse algo. Eu devo não me aventurar a descrevê-las com clareza, com detalhes, porque o que ela disse matou minha consciência, criando-me um vazio mental. Desencarnada? Remota? Sobrenatural? Não. Não era o tom de voz de seres individuais, mas de uma multidão de seres. E variavam de cadência, de sílaba para sílaba. Eu não sei o que era. Eu só sei que me disse: você me alimenta. Você me alimenta. Está morto. Fim do conto.